Tudo bem, moçada? Estamos juntos, iniciando mais um encontro com a língua portuguesa, trabalhando o capítulo da morfologia e estamos agora no tópico modos, os modos verbais. Realmente, quando a gente fala o modo como ele me trata, o modo como ele fala, então nós estamos em busca do jeito, da maneira, e isso está também no verbo, o modo como o verbo se manifesta. Nós temos três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo, e de maneira global, o indicativo indica fatos, indica aquilo que é, aquilo que existiu, existirá, existe. Temos convicção no indicativo. Além das ideias semânticas que o modo traz, há também essa relação com a sintaxe, onde que o verbo se encontra. Então nós temos esse problema que além da parte semântica, temos a parte sintática. Ou seja, se o verbo está numa oração coordenada, há toda uma tendência de haver ali o indicativo. Tudo conduz ao indicativo. Porém, quando criarmos uma oração subordinada, a oração principal tende a estar no indicativo, mas o verbo da oração subordinada, né, tende a estar no modo subjuntivo. Então vejam que às vezes nós temos a parte semântica que interessa à banca, mas há também essas destrezas que devemos ter na análise da estrutura. Então há alguns detalhes que induzem a determinado modo. Né? O verbo da oração principal tende a estar no modo indicativo. Então é por isso que nós temos no indicativo os verbos que trazem, né, a ideia de convicção daquilo que afirmamos, daquilo que está ali construído. Já o subjuntivo, antigamente chamado conjuntivo, porque ele traz a ideia, né, de precisar de uma conjunção, né? Então, conjuntivo, como os portugueses chamam, nós temos o subjuntivo, que nos remete a subjetivo. Subjuntivo tem a ver com subjuntivo. E subjetivo traz então aquilo que, eu acho que, né, quando entra esse acho, entram esses pontos em que identificamos possibilidade, suposição, conjecturas de que algo pode vir a ser ou deveria ter sido, né? Entre esse campo das possibilidades, o campo do hipotético. Esse é o lance do subjuntivo. Né? E temos o último modo, o imperativo, que daí ele é extremamente personalizado, ele é uma categoria realmente fechada, que não vai confrontar com os outros modos. Então nós teríamos o modo indicativo se confrontando ao modo subjuntivo. Em concursos, você vai ver perguntas relacionadas a ambos. E o imperativo que cria um mundo à parte. Você precisa, sem dúvida alguma, dominar a formação do imperativo e entender que quando o imperativo está em prova, há uma parte gramatical e há uma parte de interpretação do uso, porque o imperativo é um modo que depende dos outros modos. Então nós emprestamos formas do indicativo e do subjuntivo para criar o imperativo. Então eu preciso entender que o personagem X está dando uma ordem para o personagem Y, que o autor do texto está dando uma ordem para o leitor. Então tem esse ato interpretativo para tirar, né, qualquer hipótese de confusão, ou seja, a ordenação é a essência do imperativo. Então nós temos três modos verbais: indicativo, subjuntivo e o imperativo. Tá bom? O indicativo, né, tem ali a sua grande performance, está na grande maioria das modalidades frasais, e o subjuntivo que ocorre essencialmente nas subordinadas. Né? Quando ocorre nas subordinadas, salvo raríssimas exceções. E o imperativo, que tem o seu nicho, né, muito particular e que exigirá de você uma abordagem à parte. Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar a flexão verbal de modo. É claro que de cara você já deve perceber que quando nós falamos de modo, falamos de tempo. Tanto que no verbo, a desinência modo temporal é una. Serve para um e serve para outro. Ela tem uma única forma.
Então, quando a gente fala em modo, é impossível não falar do tempo. É uma coisa que está dentro da outra. Mesmo que não fale, está lá, né? Brilhante, latente, nos chamando a atenção. Então, não se assustem se toda hora que falarmos de modo, de maneira subliminar, invocarmos o tempo, porque uma coisa está dentro da outra, uma coisa se liga exatamente à outra. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Primeiro, o indicativo. O indicativo é o modo da convicção, é o modo da certeza. Se nós pensarmos no modo indicativo, você vai pensar então, né, primeiro, no modelo da oração. Isso ajuda muito, né? É usado nas orações quando, né, chamadas as orações absolutas, só tem uma oração. Essa oração absoluta tende a usar o indicativo. Nas orações coordenadas, tende a estar o indicativo, tá bem? Nas orações principais, orações subordinadas. Nas orações principais, tende a estar indicativo e até em certas orações subordinadas, né, nós temos indicativo desde que o fato é dado como certo, né? Então não há dúvida que a predominância do indicativo em relação aos demais modos é inquestionável. Agora, o que é legal perceber, né? Nós temos o indicativo. Indicativo. Se pensarmos nos tempos do indicativo, nós temos o futuro, o presente e o passado. Passado, presente e futuro. Né? É estranho começar pelo futuro. Futuro, presente e passado. Não, geralmente fala, né? Passado, presente e futuro. O passado, gente, né? O passado do indicativo, são 3 passados, o perfeito, imperfeito e mais que perfeito, todos eles gerarão plena convicção do fato ocorrido. Então, quando dizemos estudei, estudava e estudara, não há nenhuma chance de hipótese, o fato tem uma grande convicção de fato acontecido, realizado no pretérito. Então aí a ideia do indicativo se faz plenamente. Né? Nos 3 pretéritos, a ideia de certeza, a ideia de convicção que o indicativo exala, no passado é 100%. A gente sente essa ideia do indicativo reinando no pretérito. Porque ali a gente não diz como possibilidade, ou estudei ou não estudei. Né? Ou estudava ou não estudava. Não há esse campo do subjetivo. Ali pleno, né, nós temos o valor objetivo. Quando chegamos no presente, eu estudo, por exemplo, mostra também um fato de plena convicção. Né? Ah, professor, se a pessoa estiver mentindo, nós não estamos entrando no mérito de julgamento, da questão, né, da moralidade, mas quando a pessoa fala eu estudo, você tem ali total convicção. Total, é um ato certo que vem acontecendo na vida da pessoa e acontece até o momento em que ele está falando. É pleno de convicção, é pleno de certeza. É um fato dado como certo. Ninguém duvidaria disso. Né? Então, estudo, estudei, estudava, estudara, pretérito e presente, exalam aquilo que o indicativo nos traz, né? A ideia de convicção do ato. Por isso que a ideia de indicativo indica fatos, indica aquilo que aconteceu, aquilo que acontece. Quando vamos para o futuro, é o primeiro momento em que a coisa, né, meio que se balança um pouco. A gente fala, né, do futuro, o futuro do presente. Estudarei. O estudarei não tem como nós aprendemos como uma coisa convicta, uma coisa certa. Não tem o que, né? Então ele tem esse âmbito do indicativo como expectativa de realização. É algo próprio do futuro. Não tem como controlarmos uma ação que será realizada. Né? Não tem como ter a plenitude da convicção da certeza. Mas vejam como nós atribuímos a isso uma convicção. Eu estudarei amanhã. Eu pagarei minha dívida até o mês que vem. Né? Então há uma expectativa no futuro do presente de que a ação se realiza, de que há uma convicção no ato. Tá legal? Mas tem um, que é o futuro do pretérito, que não permitirá essa coisa que o indicativo exala, que é o ato indicado. Aquilo que acontece, aconteceu, acontecerá. O futuro do pretérito é o momento
em que você acha uma brecha para contradizer, em parte, contradizer o que o indicativo indica. Tá bem? Então, primeiro problema teórico, o futuro do pretérito do indicativo. É o primeiro fato relevante para nós aqui. Né? Então, quando você diz estudei, estudava, estudara, estudo, estudarei, fica bem perceptível o grau de certeza de quem diz isso daí. Né? Principalmente com os tempos do presente e do pretérito, fatos consumados. Aí não tem o que falar. O estudarei é também um ato de convicção, mas com um grau de expectativa, porque, né, como nós dizemos no dia a dia, o futuro a Deus pertence. Nós não temos ainda um fato consumado, mas transmito no que digo convicção. Transmito no que digo o grau de certeza. Tudo bem até aí. O problema é o outro futuro, o futuro do pretérito. Então, o futuro do pretérito do indicativo pode trazer o valor de dúvida, de incerteza, de suposição. Naquela época, seria ela a melhor entre nós? Por exemplo, se eu sou um técnico e havia duas pessoas para escolher para competir, era competição, né, em que só uma pessoa poderia ir e eu teria duas pessoas diante de mim. Eu escolhi uma, e daí, depois da derrota, né, depois de que nada deu certo, eu vou para dentro de mim e falo, puxa, naquela época lá, seria ela a melhor entre nós? Puxa, isso aí está 100% imerso em dúvida, em incerteza, em suposição. Tá legal? Sairia alguém daquele lugar um pouco melhor? Então a gente fala, né? A pessoa, né, numa prisão como essa, dentro do projeto prisional que a Constituição consagra, sairia alguém daquele lugar um pouco melhor? Né? Sairia traz uma suposição. Então, esses valores que são tão relacionados ao subjuntivo estão aí, né? Não que seja uma contradição, mas estão aí no futuro do pretérito do indicativo. Né? Vejam que nós temos uma forma, então, de expressar o que é uma possibilidade e não uma certeza, né? Uma suposição e não uma convicção. Em, por exemplo, oração principal, oração coordenada, numa oração absoluta, num período em que tem apenas uma oração. Então vejam, né, que é um subterfúgio de usar o indicativo onde é, né, o lugar típico do indicativo, o lugar que é natural do indicativo, mas com esse valor de possibilidade. Né? Porque a certeza não é perene o tempo todo. E de repente você está numa oração principal, como que você vai lançar essa dúvida? Então temos um tempo que permite isso, o futuro do pretérito do indicativo. Né? Então quando você diz assim, eu sei, eu entendi que você disse, eu entendo o que você quis dizer. Né? Vejam como eu tenho certeza do que eu digo. Agora, se eu coloco assim, se eu tivesse lá, eu entenderia que você não podia, eu entenderia. Né? Então eu me coloco numa situação em que se uma coisa acontecesse, né, a minha ação, dependente de uma condição, você realizaria. Então entramos em outro campo. É um campo em que você fala de expectativas, mas do passado, daquilo que é do pretérito, né, de uma coisa que talvez não aconteça mais, diferente do futuro do presente, né, que se projeta, aquilo que virá a ser. Quando eu digo, né, se você tivesse falado, eu agiria. Então esse agiria, que é um futuro lá no passado, é recheado de condição. Então não temos nada de convicção nesse momento em relação ao que não aconteceu. Vejam como o futuro do pretérito do indicativo é um tempo bastante problemático. Só que ele não tem só esse uso, né, do valor condicional, do valor de dúvida, de incerteza, de suposição. Nós temos um uso do futuro do pretérito que pode transmitir certeza em nossos atos narrativos. Pode transmitir certeza, fato concluído, acontecido, igual ao pretérito do perfeito, quando falamos de coisas que aconteceram na vida. Né? Nós temos a possibilidade de usar. Não é que é uma coisa obrigatória, mas é uma possibilidade de usar. Se eu digo para vocês assim,
Pedro Álvares Cabral chegou à terra brasileira, na região baiana de Porto Seguro, né? Quem conhece aquela região, conhece então Cabralha, né? Conhece ali a região recheada de valores culturais, tanto que Cabralha é em homenagem a Pedro Álvares Cabral. Então eu digo, Cabral, né, chegou em 1500 às terras brasileiras, papapá, e dias depois haveria a realização da primeira missa em terra brasileira. Haveria. Isso não há dúvida. Aconteceu, é fato, né, confirmado historicamente e tal. Então notem que o haveria aí não é dúvida, não é suposição. É o que traz o nome dele. Futuro lá do pretérito. Eu estou contando uma história, a história já aconteceu, uma história que é um fato, né, já ocorrido, tá bem? Então tudo que eu conto aconteceu, é pretérito. Só que lá na história que eu estou contando, tem um ato e tem um ato posterior. Teve uma coisa que aconteceu há 3 dias e teve uma coisa que aconteceu 3 dias depois. Então na história tudo é pretérito, tudo é passado, mas organizando os atos no passado, há atos que ocorrem antes, há atos que ocorrem depois. É daí que nasce o futuro do pretérito, né? Ah, José chegou ao hotel no horário previsto, foi ao quarto, descansou a noite inteira e logo ao amanhecer sairia novamente. Então ele chegou, depois ele comete uma ação futura, mas é uma ação futura lá no passado, já aconteceu tudo isso, né? Então ele sairia, né, logo de manhã. Esse sairia o futuro do pretérito. Aconteceu nessa construção, e aí eu tenho que entender a diferença entre a ideia de possibilidade, suposição, e esse evento narrativo em que eu organizo a cronologia. Né? Então, vejam como o futuro do pretérito tem mais de um uso. Antes dos anos 40 do século passado, ele era chamado de condicional, como no francês ele era chamado de condicional por causa dessa construção com as ideias condicionais, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria, né? Essa ideia é que traduziu o nome condicional. Depois da reforma na nomenclatura da língua portuguesa, nos anos 50, é que passou a ser chamado de futuro do pretérito, devido a esse evento narrativo. Né? Sairia logo depois. Ele dormiu lá a noite inteira e sairia pela manhã. Sairia é o futuro no passado. É o futuro na historinha que eu estou contando. É o futuro do pretérito. Tá bem? E aqui o fato é convicto. É um ato de certeza. Eu indico uma coisa que aconteceu. O cara saiu 6 horas da manhã. O sol raiou, o cara saiu. Tá bem? Então o futuro do pretérito, né, apesar do indicativo, ele tem 2 momentos bem diferentes. Um momento em que ele é indicativo realmente, indica um fato ocorrido, uma certeza, uma convicção, e há um momento do futuro do pretérito que interessa muito às bancas, que é o momento da possibilidade, da dúvida, da incerteza daquilo lá. E principalmente você percebe que esse conjunto interessa demais ao universo do concurso público. E tudo isso, né, com a grife indicativo. Por isso que o futuro do pretérito, ele é fora da linha. Eu tenho que entender o futuro do pretérito de uma maneira muito especial. Tá legal? Já o subjuntivo, que ele tem, por exemplo, em frases optativas, né? Por exemplo, Deus te acompanhe. A gente usa o subjuntivo, mas é muito específico. Quando você coloca o talvez ele venha, também sai o subjuntivo. Mas tirando essas situações, né, muito específicas, o subjuntivo é modo de oração subordinada. Por isso que a gente até para conjugar o subjuntivo cria o apoio didático de usar conectivos. Que ele venha, se ele viesse, quando ele vier, então usar uma conjunção que, se, quando, para ajudar a trazer o subjuntivo à memória, tá bem? Vejam como o subjuntivo é estritamente especial aquilo que chamamos de oração subordinada. As orações subordinadas, normalmente elas se encaminham, como elas trabalham, né, as orações subordinadas trabalham com o subjuntivo
subjuntivo essencialmente, elas terão duas frentes muito perceptíveis, né? O do pretérito e do vir a ser. O que já foi, né? Ou o que foi, não, o que poderia ter sido, né? E aquilo que poderá acontecer, esse movimento para trás e para frente, ok? Vejam que há o presente subjuntivo, mas muitas vezes usamos o presente subjuntivo com esse valor do vir a ser, aquilo que pode acontecer, mesmo que seja nos momentos posteriores, né? Não precisa ser um futuro distante. Mesmo que seja momentos posteriores, daqui a pouquinho já é futuro. Então imaginem, antes de exemplificarmos, que o subjuntivo tem ligação com o subjetivo. É a hora que o enunciador, muitas vezes, né, o enunciador não tem a convicção de tal ato, trabalha o ato como uma suposição, uma conjectura. A palavra exata é conjectura. Eu não tenho, né, a transmissão daquilo como um fato real, o domínio daquilo como algo ocorrido, que ocorre, que é certo, que é líquido. Então nós aplicamos a conjectura, a suposição de que aquilo pode vir a ser, né, um fato, daquilo que poderia ter sido um fato. Para trás ou para frente, trabalhamos com a conjectura, aquilo que você, né, fala, ó, tô tendo aqui, tô viajando, tô, né, refletindo algumas ideias. Esse é o campo do subjuntivo, o campo daquilo que, né, não traz a convicção, traz o campo das possibilidades, da suposição, do vir a ser, né, indo para frente, ou do que devia ter sido ou poderia ter sido para trás. Vamos exemplificar, olhem lá. É o modo usado nas orações subordinadas, em que haja fato dado, olha como é importante, né? Como incerto, duvidoso, hipotético, possível, mas sem convicção, eu não tenho certeza, né? Vejam como há essa subjetividade e não a objetividade. Talvez aí fique mais perceptível a diferença entre as formas do indicativo, dentro das suas construções mais ordinárias, a objetividade naquilo que eu falo, e o subjuntivo, momento em que eu expresso possibilidade, conjecturas, pode ou não acontecer, podia ou não acontecer, é o campo da suposição do hipotético, né? É possível, mas não tenho certeza se isso vai acontecer ou não, ou se isso já aconteceu ou não. Sacaram? Vai para trás ou para frente, esse campo da insegurança daquilo que vamos afirmar, tá bem? É claro que há todo um papel do tipo de oração que vamos usar e até influência das conjunções. Até influência das conjunções, né? Então vejam aí, ó. É bom que ele venha, seria bom que ele viesse, será bom quando ele vier. Campo totalmente, né, das coisas que são passíveis de ocorrerem, mas não temos ainda domínio sobre o ato, né? Vejam como nós temos ali situações em que você tem o campo da possibilidade exalando. Se isso aí tivesse cheiro, teria cheiro, né, de possibilidade, de dúvida, de hipótese. Não há a convicção que o indicativo traz. Né? É lógico que a estrutura sintática contribui muito para a formação do subjuntivo. Há usos do subjuntivo por uma necessidade de conexão, mas não há dúvida, não há hipótese, não há dúvida, incerteza, suposição. Vejam que interessante, há usos do subjuntivo por uma necessidade de conexão, mas não há dúvida. Isso ocorre com as concessivas, por exemplo, presta atenção agora para vocês entenderem, né? Eu peguei um exemplo famigerado, um exemplo que todo mundo sabe que o Brasil, né, tá em busca do Hexa. Então a cada nova Copa vem o Hexa, né? Vamos em busca do Hexa, que muitas vezes tem, né, aparece pichado nos muros, pintado no muro Hexa, com o brasileiro escrevendo Hexa das formas mais absurdas do mundo, né? Sem o H, com QU, em vez de X com dois S, daí aparece Hexa, com E, Q, U, I, dois S, A, Hexa. Você olha assim, esfrega os olhos, fala, né? Então todo mundo sabe que o Brasil vai em busca do Hexa, porque já é pentacampeão, o único pentacampeão do mundo. Né?
Então, o Brasil, embora o Brasil seja pentacampeão, então vamos parar para pensar aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa construção trabalha com hipótese, possibilidade, dúvida, incerteza? Não. É um fato objetivo. Olha que legal a gente entender isso, né? O Brasil ser pentacampeão, ninguém vai questionar. No futebol, ninguém vai questionar. É que o embora conjuga o subjuntivo. Mas o fato aí é um fato indicativo. Indicativo não vamos confundir. O verbo está no modo subjuntivo, mas eu tenho convicção, certeza, é um fato, né, que ocorreu. É um fato, então, que transmite objetividade de coisa ocorrida. Então não há no campo da possibilidade, não estamos no campo da dúvida. Então veja, ó, há usos do subjuntivo por uma necessidade da conexão. Tá bem? Mas não há a dúvida, vamos até acrescentar aqui, para não dar essa noção de dúvida geral, mas a dúvida do subjuntivo, né? Mas não há dúvida, incerteza, suposição, ok? É algo que nós temos, então, graças ao embora. Olha o segundo exemplo com a conjunção concessiva ainda aqui. Ainda que a hiperinflação tenha sido derrotada, então ela foi derrotada, né? A gente tem isso como fato histórico, ligado a ministro de Economia, a presidente, época em que isso, a gente tem documentado. Se você quiser, eu mostro para você, professor. Isso é um fato. Então, notaram como é algo inquestionável? Ainda que a superinflação tenha sido derrotada, não se deve descuidar. Então, isso é um fato, não que seja hiperinflação, né? O Brasil passou perto disso. Né? Então, a gente tinha dados inflacionários que paqueravam a hiperinflação. Né? Ainda que a hiperinflação tenha sido derrotada, isso é um fato. E o tenha está no subjuntivo. Então, notem que não é porque o subjuntivo está ali em uso que é dado como categórico a ideia de condição, de hipótese, de possibilidade, de suposição, de conjectura. Eu tenho que olhar para isso e falar, professor, eu estou usando subjuntivo aí por causa do conectivo. Porque a ideia é uma ideia objetiva de fato ocorrido e não uma suposição. Tá legal? Esse é o momento, então, em que a gente tem que estar ligado. Se uma banca fala, na linha tal, o verbo conjugado no subjuntivo seja, transmite a ideia de possibilidade, de suposição, errado. Errado porque aí nós temos um fato dado, né, como certo, fato ocorrido, objetivamente ocorrido. Tá legal? Então, da mesma forma que lá tivemos que ter o cuidado com o futuro do pretérito do indicativo, cuidado com as conjunções concessivas neste momento de uso em que você tem fato, né, certo, fato inquestionável, ocorrido, com um modo subjuntivo. Tá bom? O imperativo ele vai ter uma gama de possibilidades, né? Pode indicar ordem, pedido, súplica, conselho. Por exemplo, se eu estou numa relação de paquera com alguém, eu vou fazer um pedido, né? Fique comigo essa noite. Fique comigo essa noite. Se eu estou numa relação de comando, de poder, geralmente na relação, né, patrão e empregado, eu mando, você obedece, aí já não é mais pedido, é ordem. Eu dou uma ordem aqui, você me obedece. Aí já muda, né? Toda a relação de civilidade, às vezes, né, as ordens que se impõem por causa da relação financeira. Pega lá, eu já falei. Então, às vezes, aí sai do campo da civilidade, começa a ter, né, uma ordem. Fica quieto! Aí é uma agressividade quase, né? Essa ordem, dependendo do contexto, ela vai tendo também graus de aplicação, tá bem? Dependendo, pode ser um convite, fique aqui comigo, pode ser um conselho, está frio, fique aqui comigo, pense na sua saúde, e de repente, se a pessoa amada está dando realmente a Deus, você falar, por favor, pelo amor de Deus, fica aqui comigo, não me abandone, né? Já dá até música isso aí. Aí já muda para súplica, ou seja, o contexto do uso do imperativo vai criando sutilezas. Né? O imperativo está lá, mas o contexto muda e isso cria tons tênues dessa ordem, desse pedido. Tá bom?
Vejam como uma banca pode chegar a esses detalhes, e é claro que ela precisa ter todo o cuidado do mundo nessas construções, porque há certas mudanças muito sutis. Por exemplo, o verbo ficar no imperativo é fique, fique. Esse fique é imperativo, mas em que contexto está sendo usado? E de acordo com o contexto, as cores vão sendo pintadas, né? Mais fortes, mais carregadas, mais suaves, num tom pastel. Agora, o que nós não vamos fazer hoje é aprofundar o imperativo, né? Nós temos aula específica sobre imperativo. Se você nunca assistiu uma aula sobre imperativo, coloca aqui nos comentários. Eu volto depois, coloco o link para vocês da aula de imperativo, tá bem? Imperativo é um capítulo muito importante, que você faz uma vez na vida e depois vai conservando. É um capítulo bem localizado, bem tranquilo, mas que merece um dia de estudo. Aquele momento que você pega, estuda o imperativo e vê o quanto que ele cai na prova a partir daí. Tem que estar ligado nos detalhes do imperativo. Por exemplo, ó, vamos observar o seguinte. Se eu pego aqui o imperativo, de acordo com as pessoas do discurso, ocorre a formação do imperativo, em suas flexões, o sujeito fica oculto, o que nos obriga a deduzir pela desinência verbal, né, o que é o sujeito de cada uma das suas formas. Só para citar exemplos, olha lá. Ama, a forma ama indica que você está tratando a pessoa por tu. Ame, você está tratando a pessoa por você. Então vejam como há uma sutileza entre dizer ama e ame. Pare de pensar bobeira, se solte, relaxe. Ame. Opa, eu estou tratando a pessoa por você. Ama, estou tratando a pessoa por tu. E isso implica uniformidade de tratamento. Se eu escolhi o tu, temos que usar formas pronominais e verbais do tu. E se eu escolher você, temos que usar as formas verbais e pronominais da terceira pessoa. Por isso que ama o teu próximo e ame o seu próximo. Agora, as demais pessoas do imperativo, o vocês, o nós e o vós, criam, essas três outras, um enorme contraste, o que facilita a diferenciação. Amem, eu sei que é vocês. Amemos, eu sei que é o nós. Amai, eu já sei que é o vós. Aí as formas do imperativo, amem, amemos e amai, gera uma distinção muito perceptível. E saber que ali é vocês, nós e vós, a marca verbal é muito distintiva. Diferente do ama versus ame. Por isso que quando estudamos o imperativo, o centro da análise é o tu versus o você. Então, entre dizer pegue e pega é a questão do tratamento. Pega é para o tu e pegue é para o você. Se você não sabe como que o imperativo se forma, você tem que fazer uma aula sobre o imperativo. Aqui, uma leve pitada de como ele se forma. Olha lá. O tu no imperativo afirmativo, tá? Porque temos também o imperativo negativo. No imperativo afirmativo, o tu sai do presente indicativo, você corta o S. Tá bem? Por exemplo, você vai pegar o verbo amar. Eu amo, tu amas, corta o S, ama é o imperativo para o tu. Verbo pegar, eu pego, tu pegas, corta o S, pega é o imperativo para o tu. Tá bem? Estudar, eu estudo, tu estudas, corta o S, estuda é o imperativo para o tu. Agora, se eu disser comer, eu como, tu comes, corta o S, come, come logo, né? Para criança. Come logo, pô. Aí é o imperativo para o tu, ok? Corta o S do presente indicativo, tu do presente indicativo. Já o você vai sair lá do presente do subjuntivo na terceira pessoa, sem nada cortar. Então o verbo amar, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Ame é a forma do você. Daí ama tu e ame você. O grande problema é que os imperativos, as formas do imperativo, não vêm com o sujeito determinado, não vêm com o sujeito explícito. Quando nós usamos o imperativo, o sujeito sempre está oculto e você deduz pela desinência verbal. Então, quando eu uso ama, está aí implícito tu. Quando eu uso ame, está aí implícito você. E daí a banca cobra
a uniformidade do tratamento, né? Veja o exemplo com o verbo correr. Eu corro, tu corres, corta o S, corre é o imperativo para o tu, né? Não se usa o sujeito de forma explícita, ele fica oculto. Já no presente subjuntivo, que eu corra, que tu corras, que ele corra. Corra é o imperativo para você. Então, quando a gente coloca os dois imperativos, professor, qual a diferença entre corre e corra? Não é que você vai mais rápido, mais devagar com um ou com o outro. É que quando você escolhe corre, você tem que usar tudo relacionado ao tu. E quando você disser corra, você tem que usar tudo relacionado à terceira pessoa, que é a forma que vai gerar a uniformidade com você. Então nós temos o tu na segunda pessoa e o você com verbos e pronomes da terceira pessoa. Isso se chama na gramática uniformidade de tratamento. Tá legal? Então não bobeie, é um momento importante da sua preparação. Nunca teve essa aula? Marca aqui e fala, professor, joga aí para mim o link da aula do imperativo. E daí você vai ter uma aula só sobre essa criatura importante para o concurso público. Tem seus mistérios? Tem, mas está vendo aí como começa a ficar revelado. Tirando esse universo próprio do imperativo, esse mundo muito fechado do imperativo, as questões subjuntivo e indicativo é que vão dar o tom daquilo que pode se tornar um problema na prova, né? Muito mais comum a rivalidade entre indicativo e subjuntivo. Por exemplo, dar preferência a produtos que usem poucas embalagens. Usem está no presente do subjuntivo. Preserva-se a coerência textual e respeitam-se as regras gramaticais ao se empregar usam, presente do indicativo, em lugar de usem. Vamos ver como que fica lá. Dá preferência a produtos que usem poucas embalagens e reciclar. Dá preferência a produtos que usam. É como se quem estiver dizendo isso dissesse assim para nós, ó, quando eu coloco ali o verbo usam, eu tenho convicção que já existem embalagens, produtos com embalagens, com poucas embalagens e recicláveis. Né? Eu tenho a consciência disso. Usam pouco, eu tenho essa consciência. E quando eu uso usem no subjuntivo, eu projeto essa possibilidade. Eu trabalho com um campo de possibilidade, a palavra exata, conjectura. Dar preferência a produtos que usem poucas embalagens. Eu estou no campo da conjectura, que é provável que você encontre isso no supermercado. Dar preferência a produtos que usam poucas embalagens. Eu tenho convicção de que você vai entrar lá, vai ter vários produtos com poucas embalagens. É o campo da possibilidade, da incerteza, da conjectura versus da convicção, da certeza. Daí a banca fala, ó, mas perde-se a ideia de hipótese ou possibilidade da frase original. Perfeito, tá perfeito. Eu tiro o subjuntivo, coloco o indicativo, eu mantive a correção gramatical. Vejam como há inúmeras frases em que um e outro podem aparecer a depender da perspectiva de quem está falando ou de quem estiver escrevendo. Se quem estiver falando, escrevendo, usuário do português, está no campo da dúvida, ele usaria o subjuntivo. Se o cara que está escrevendo ali, ele tem total convicção. Ele é fabricante dessas embalagens aí, ele sabe, ele tem o domínio da situação disso, ele vai usar o indicativo. O que se perde a hora que sai o subjuntivo e entra o indicativo? Está lá, ó. Perde-se a ideia de hipótese ou possibilidade da frase original. Bastante interessante uma questão como essa, porque nos dá, né, o norte de como pode se transformar numa questão de concurso a rivalidade entre usem subjuntivo e usam indicativo. Embora a fiscalização de contas conste, né, esse conste está no presente do subjuntivo. O emprego do modo subjuntivo na forma verbal conste depende sintaticamente da presença da conjunção embora. Olha o que nós dissemos agora há pouco, né? Por que eu estou usando subjuntivo? E a banca até marca isso. O emprego do modo... Agora interessa para a banca falar. Na questão anterior, ela ficou calada. Não falou nada de modo. E você tinha que deduzir o que era subjuntivo, o que era indicativo. Nessa daqui, exatamente ocorre a marcação do subjuntivo, porque interessa. Embora a fiscalização de contas conste de registros mais antigos,
Esse constar não é possibilidade. É um fato, é uma coisa objetiva. Tudo isso está documentado em determinado órgão da burocracia brasileira. Embora a fiscalização de contas conste de registro mais antigo, isso está lá. Eu uso o subjuntivo conste por causa do embora. Depende sintaticamente da presença da conjunção embora. Legal, né? É um detalhe que existe dentro da língua portuguesa. Cai na prova? Tá aí. Né? O detalhe virando questão. Uma legislação que tenha hoje 70 anos de vigência, olha como que eu trabalho como hipotético isso, né? Porque se eu tenho certeza, o que eu diria? Uma legislação que tem hoje 70 anos, entrou em vigor, eu trabalho isso como uma coisa convicta. Eu estou falando, de repente, da lei a que me refiro, né? Agora, quando eu estou no campo da conjectura, estou supondo, ó como o subjuntivo apareceu, né? O emprego do subjuntivo em que tenha confere à informação um caráter hipotético, sem dúvida alguma, alternativa 100% correta. Tá legal? Bacana, né? Vamos ao último exemplo. Atenção, passageiro, voe tranquilo. Atenção, passageiro, voe tranquilo. Por se tratar de uma orientação ou pedido, o verbo voar encontra-se flexionado, e é claro que nós teríamos que dar um exemplo do modo imperativo, né? Voe tranquilo é o modo do imperativo. E também é bacana perceber que se fosse no tu, eu vou, tu voas. Se fosse voa, seria tu. Lá no subjuntivo, que eu voe, que tu voes, que ele voe. Né? Então, voe é o indicativo, é o imperativo do você. É o imperativo do você. É bacana, além de saber que é o imperativo, a pessoa está, como a questão diz, uma orientação, um pedido, não é uma ordem, né? Não é uma coisa imposta. É um pedido, voe tranquilo, né? Não vai acontecer nada. É interessante isso, né? Voe tranquilo. Então percebam que nesse exato momento nós temos o imperativo, mas já fique atento ao fato secundário e imediato ao imperativo, que é a forma de tratamento. Como você está tratando o interlocutor, por tu ou por você? Isso gerará consequências gramaticais sempre muito importantes nas questões com imperativo, tá bom? Mas não tenho dúvida que quando entramos no estudo do modo, né, você tem o indicativo se rivalizando com o subjuntivo. Geralmente, em algumas situações, nós temos até a possibilidade de usar tanto um quanto o outro dentro da correção gramatical, mas com os detalhes semânticos em jogo. Quando o indicativo traz convicção e o subjuntivo a possibilidade, a dúvida, a suposição. É bacana de perceber que há lugares que os dois se encaixam, mas com apreensões da realidade diferentes, né? Então a pessoa está olhando para o mundo e está vendo mundos diferentes. Um que a pessoa tenha certeza, outro que a pessoa tenha a dúvida, tá bom? Então fechamos aqui o encontro de hoje e espero que vocês tenham aproveitado a noção de modo, mas é claro que a ideia de modo se complementa no tempo, e o tempo se complementa no modo, ou melhor, né, não é só um complementar o outro, as coisas se dão juntas. Modo e tempo vêm na mesma peça gramatical, na mesma peça verbal. E por isso que a gente distingue apenas para finalidades pedagógicas, mas quando eu estudo um, eu acabo estudando o outro também. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela companhia e em breve nos vemos em um novo encontro com a língua portuguesa. Até lá!